Queridos, eu quero vos convidar nesta manhã a meditar comigo na segunda carta do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, capítulo de número 2. E o versículo de número 20. Amém? Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 2. E o versículo de número 20. Vamos meditar nesta manhã, crendo na bondade do Senhor, naquele que renova as nossas forças, a nossa mente. E tem uma porção para os nossos corações. Amém? Se você achou, diga amém. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para honra e outros para desonra. Repetindo, ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para honra e outros para desonra. Você pode dizer amém por essa palavra? Amém? Amém? Que você continue ligado nessa mesma dimensão, porque Jesus continua na casa. Amém? Glória ao nome de Jesus. Queridos, das cartas que Paulo escreveu, as cartas que ele escreveu a Timóteo, é uma das cartas que me marca profundamente. A primeira coisa que me chama a atenção é a condição que Paulo estava quando ele escreve esta carta. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele não está vivendo o início do seu ministério. Ele não está no gás, no fervor do início. Paulo, quando escreve esta carta, ele mesmo diz que ele já estava sendo oferecido. Então, Paulo estava cumprindo os seus últimos dias de ministério. Paulo não estava cumprindo os seus últimos dias de ministério dentro da perspectiva que as pessoas têm hoje acerca de uma chamada, de uma vida com Deus. Não, você vai terminar triunfando, você vai terminar debaixo daquela apoteose. Não, Paulo está finalizando o seu ministério e ele está finalizando preso. Só que essa não é a primeira carta que Paulo escreve preso, porque quando ele escreve aos irmãos de Filipos, Paulo também estava preso. Só que quando você vai ler a carta que ele escreve, estando na mesma condição, em prisão, que você vê as reações, as emoções de Paulo, é totalmente diferente. Paulo está preso, mas a carta aos Filipenses é conhecida como a carta do regozijo, a carta da alegria. É a carta que Paulo está dizendo para os irmãos: regozijai-vos. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos no Senhor. Se você olhar, você vai perceber de forma muito nítida que quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo está enfrentando uma solidão terrível. Ele mesmo diz a Timóteo: Demas me abandonou. Ele está marcado pelo abandono. A prisão que Paulo estava, independente de chegar o inverno, porque ele vai falar sobre o inverno, era um ambiente frio, úmido, escuro. E as questões sazonais certamente afetavam a Paulo. E Paulo olha para todo o cenário e ele poderia terminar murmurando. Paulo poderia terminar reclamando. Paulo poderia falar dos que lhe abandonaram e dizer: agora eu não quero saber de mais nada. Mas Paulo olha para toda aquela situação e mesmo em prisão, ele se posiciona e é como se ele dissesse: eu estou preso. Eu estou enfrentando solidão, a situação não é favorável, mas eu vou terminar escrevendo.
eu vou terminar produzindo. Eu vou terminar edificando vidas. E sabe o que é que eu aprendo? Isso é uma questão de decisão, de posicionamento. Paulo está dizendo: eu decidi que a minha situação não vai comprometer o meu nível de produção. E eu quero liberar isso aqui sobre a sua vida. Eu não sei qual é a situação que você entrou aqui nessa manhã. Eu não sei o que afeta as suas emoções. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que a sua situação não vai comprometer o teu nível de produção. Eu estou preso, mas eu vou continuar produzindo. Eu estou em solidão, mas eu vou continuar produzindo. A situação não é favorável, mas eu vou continuar produzindo. Porque Paulo está ensinando, não é sobre como eu começo, mas é como eu vou terminar. Eu tinha tudo para terminar murmurando, mas eu vou terminar produzindo. E eu vou produzir para quem? Paulo poderia escrever acerca das mensagens, dos sermões que ele pregou. Até porque nós não estamos falando de um amador, nós não estamos falando de alguém, aleluia, que estava tomando as colheres de chá do evangelho. Nós estamos falando de alguém que foi formado aos pés de Gamaliel. Mas quando Paulo ia ministrar, Paulo tinha autonomia para dizer: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo poderia fazer uma autobiografia da sua vida. Paulo poderia escrever sobre as suas viagens. Mas Paulo diz: eu vou terminar escrevendo. E eu vou terminar escrevendo para quem? Para um jovem obreiro, Timóteo. Aleluia, aleluia. Por que Paulo resolve escrever a um jovem obreiro, Timóteo, marcado por tantas fragilidades? Porque Timóteo representava a sucessão, Timóteo representava a continuidade. E sabe o que é que me chama a atenção, irmãos? É que alguém que sabe que está chegando o fim poderia se preocupar com tanta coisa, mas Paulo não está preocupado com o que vai falar sobre ele. Paulo não está preocupado com o que vão falar da riqueza dos seus sermões. Paulo está preocupado com legado, com continuidade. Por quê? Porque gente tem, o maior problema não é quantidade, não é quem vai ocupar, mas é o perfil de quem vai continuar, a saúde ministerial de quem vai continuar. Paulo está preso, mas ele está dizendo: se eu não cuidar da minha sucessão, o ofício vai morrer comigo. Paulo está escrevendo e ele está nos ensinando nesta manhã: cuide da sua sucessão, para que o ofício não morra com você. Eu vou repetir, sabe por quê? Nós estamos vivendo em uma época de futilidades. É mais fácil você dar dinheiro para alguém do que você dar tempo. É mais fácil dar um smartphone do que tempo de qualidade. É mais fácil dar entretenimento do que edificação. E o Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer para a sua igreja: cuida da tua sucessão, para que o ofício não morra com você. E quando eu falo disso, eu não estou falando apenas de cargo eclesiástico, porque eu acredito que a obra não vai sofrer efeito de continuação. Tem sempre um Timóteo, mesmo fragilizado, para dar continuidade, para permanecer, para andar, aleluia. Mas sabe o que é que Deus está dizendo? Cuida da sucessão da tua casa, cuida da sucessão da tua família, cuida do legado de dentro da tua casa, cuida daquilo que Deus tem te dado, para que o ofício não morra com você. Paulo estava em situação totalmente diferente da minha e da sua, mas ele diz: precisa continuar, precisa continuar. E ele está tão preocupado com essa continuação, que no versículo 2 ele diz assim: as coisas que de mim você ouviu, repassa. Porque Timóteo começou em você, mas não para em você. Você tem que repassar, você tem que dar continuidade. Aí Paulo vai falando com ele e usa várias figuras. Ele fala acerca do mordomo, ele fala sobre o soldado, ele fala sobre o atleta, lavrador, ele fala sobre um monte de coisa. Aleluia. Mas quando Paulo chega no versículo de número 20,
Ele diz assim: Timóteo, deixa eu te ensinar uma coisa. Aleluia. Eu gosto disso aqui. Ele diz: ora, numa casa. E Paulo não está falando de uma casinha pequena. Paulo não está falando de uma casa pouco decorada. Paulo vai usar uma metáfora. E essa metáfora é a ilustração da igreja de Cristo. Ele diz assim: olha, numa casa, numa grande casa, há vários tipos de vaso. Ele está falando de uma grande casa. E certamente, imagine uma grande casa aberta como se fosse um espaço de decoração. Certamente você vai olhar os vasos mais caros. Só que Paulo está dizendo: numa grande casa você pode até se perder em meio aos detalhes. Mas eu preciso te dizer uma coisa: que nessa grande casa o dono sabe quem é quem. Nessa grande casa há vários tipos de vaso, mas o dono da casa, ele sabe quem é quem. E ele começa dizendo: nesta casa não há somente vaso de ouro. Repita comigo: vaso de ouro. 1, 2, 3. O vaso de ouro, você vai entender o que o Senhor quer falar conosco. Ele diz: olha, nessa casa há vaso de ouro. Mas aprende uma coisa, Timóteo, acerca do vaso de ouro. O ouro, por ser demasiadamente mole, normalmente é endurecido, formando liga metálica com metais como cobre e prata. O vaso de ouro representa riqueza, visibilidade e ostentação. Só que tem uma coisa: o vaso de ouro, ele tem aparência, mas ele não tem resistência. O vaso de ouro tem aparência, mas ele não tem resistência. Quer provar a resistência do vaso de ouro? Joga no fogo para ver o que acontece. Joga no fogo para ver o que acontece. Sabe o que acontece? Derrete. Porque tem aparência, mas não tem resistência. Paulo estava dizendo: o vaso de ouro, ele adorna a casa, ele enfeita, é o mais desejado por causa da riqueza, da visibilidade. Só que ele tem aparência, mas não tem resistência. E aqui eu vou te dar um exemplo de vaso de ouro. Sabe um exemplo de vaso de ouro? Eliabe era um vaso de ouro, tinha aparência. Quando o profeta chegou, ele disse: não, eu sou aquele que vai substituir Saul, porque eu já sou integrante do exército. Olha a minha aparência. Quem era que não queria um homem como eu para reinar? Só que Eliabe só tinha aparência. Na hora do fogo, na hora do desafio com o gigante, o que foi que aconteceu? O homem de aparência, o homem de força, de visibilidade, ficou acuado 40 dias. E o gigante gritando: dê-me um homem para que ambos pelejemos. E cadê? O vaso de ouro estava escondido. Aleluia. Sabe por quê? Tinha aparência, mas não tinha resistência. Eu vou te dar um exemplo. Eu te falei de um vaso que só tinha aparência, mas não tinha resistência. Sadraque, Mesaque e Abidnego, aleluia, eles estão diante do desafio, agora totalmente diferente. Nabucodonosor construiu a estátua. A festa da consagração estava preparada, e a ordem é: vão ter que se prostrar. Sabe o que é que me chama a atenção, Michele? Era que aquela festa era a festa das oportunidades. Governadores, juízes, prefeitos, presidentes, tesoureiro. Eu imagino que tinha de gente dizendo: eu pago caro para ser visto, para ser notado nesse banquete, para ser venerado. Eu faço tudo que Nabucodonosor mandar. A música vai tocar. Quando a música tocar, vocês vão ter que se prostrar. Tocou a música, lá vai o primeiro, lá vai o segundo, lá vai a multidão toda. Só que no meio da multidão
multidão, tem 3 que estão de pé. Tem 3 que estão de pé. E aí quando eu olho para isso, sabe o que é que me chama a atenção? É que eles olham e dizem: está todo mundo prostrado, mas tem 3 que resistem. Tem 3 que estão de pé. Sabe o que é que eu aprendo? Quem resiste chama atenção. Quem resiste chama atenção. Eu vou repetir: quem resiste chama atenção. Lembra da sarça? A sarça ardia, porém não se consumia. Para mim o que chama atenção é a resistência. Quem resiste chama atenção. E eu vim aqui nesta manhã te dizer uma coisa. Sabe o que é que tem de gente impressionado? Porque eles esperavam que quando a música tocasse, a propina da Babilônia fosse paga, tu ia se curvar. Só que quando a música tocou, olha você de pé, olha você adorando, olha você de pé, olha você adorando. Elebaracandarai. Por quê? Porque eu não sou vaso de ouro que não suporta fogo. Aqui tem resistência. Eu quero liberar uma palavra de Deus para você. Elebaracandarai. É o fogo queimando e você de pé. É o fogo queimando e você de pé. Se eu fosse você, eu adorava. Porque nesta manhã o Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer: você não vai ceder o fogo das pressões. Eu estou liberando nesta manhã resistência. Resistência. Dá para adorar ou ficou difícil? Não é mais fácil se eu já cedi? Não é mais fácil se eu já concordei, não. Quem chama atenção não é quem se entrega. Quem chama atenção é quem resiste. É de propósito que vocês fazem isso. A música vai tocar pela segunda vez. Isso é uma questão de decisão. A ideia de a música vai tocar pela segunda vez é: eu vou dar uma chance para vocês pensarem se é isso mesmo que você quer. Só que a resposta deles foi: não precisamos de responder sobre esse negócio. Em outras palavras, não precisa a música tocar pela segunda vez, porque eu tenho convicção. Não vou me prostrar. A fornalha vai aquecer 7 vezes mais. E quem disse que eu tenho problema com fogo? Pode aquecer, porque é o fogo pegando e eu marchando. É o fogo pegando e eu adorando. É o fogo pegando e eu de mão erguida. Eu não sou dos que se prostra, eu sou dos que resiste. Nesta manhã eu vim te dizer: sabe por que tanta luta? Porque você é a resistência que o inferno não suporta. E nesta manhã há um batalhão do céu aqui em Itamaraju dizendo: eu estou liberando resistência. Resistência. É o fogo pegando. É o fogo pegando e a gente marchando. Eu não sou vaso de ouro que tem problema com fogo. Pode aumentar. Que fogo é esse? Que queima quem leva, mas não queima quem entra. Queima quem leva, mas não queima quem entra. Se não lhe incomodar, olhe para essa pessoa que está do seu lado nessa manhã, diga para ele: o Senhor está liberando resistência. Ítila, eu não quero dizer, eu não gosto, então não diga. Mas já que é para dizer, diga ligado. Olhe para essa pessoa e diga: você não vai ceder ao fogo das pressões. O céu está liberando resistência. Se é verdade, levante a mão para adorar. Timóteo, mas não só tem vaso de ouro numa casa, tem vaso de prata. E depois do vaso de ouro, a prata é um dos materiais mais caro, mais valorizado. A prata
É um metal encontrado na natureza. E ela só perde o seu valor para o ouro. Mas também é um metal muito mole para ser trabalhado. Pode ser amassado facilmente. Por isso é ligado a metais mais duros. E deixa eu te dizer, por maior que seja o cuidado do dono com o vaso, limpa. O escurecimento da prata é um fenômeno natural. Um fenômeno que já é esperado, chamado de oxidação do metal. Ela ocorre com o tempo. E sabe o que é que eu aprendo sobre o vaso de prata? Ele tem valia, mas não tem constância. Começa muito bem. E eu até comentei sobre isso ontem. O maior desafio da nossa caminhada não é no início. É o meio. É no meio que a gente conhece quem é quem. É no meio que a gente vai provando das delícias do sistema. É no meio que a gente vai descendo em uma série de coisas. Começa bem, mas com o tempo já não é mais o mesmo. Sabe como é que eu comparo o vaso de prata? Hoje ele é, amanhã ele não é. Hoje ele quer e amanhã ele não quer. Eu já falei sobre ele no início. Sabe quem é um exemplo de vaso de prata? Demas. Começou acompanhando Paulo, mas abandonou, amando o presente século. Sabe um outro exemplo de vaso de prata? Saul. Irmão, Saul não começou mal não, irmão. Saul começou profetizando, ungido, vencendo. Mas sabe como Saul terminou? E deixa eu te dizer, quando Saul terminou, o ibope de Saul não estava lá embaixo com o povo. Saul tinha popularidade, Saul era venerado, Saul era aplaudido. Só que aqui eu aprendo, nem tudo que está dando certo é sinal que tem aprovação de Deus. Nem tudo que está prosperando é sinal que a mão de Deus está dizendo, eu estou empurrando. Saul era venerado pelo... Sabe o que Deus disse a Samuel? Eu rejeitei a aparência de Saul. Era como se Deus estivesse dizendo, Samuel, Saul começou bem, mas oxidou, escureceu, perdeu o brilho e terminou vindo. O Senhor rasga diante de ti hoje o teu reino e dá para outro que é melhor do que você, porque tem valia, mas não tem constância. E para mim o pior processo, sabe qual é? É quando você vai oxidando, vai perdendo e não percebe, não sente. Chegou num estado tão terrível que não sente mais. Aleluia. A gente fala muito de Daniel na Babilônia. A gente fala muito do capítulo 1. Daniel chegou na Babilônia jovem, dizendo, eu propus no meu coração que não vou me contaminar com os manjares do rei. Só que Daniel, a história dele não se limita ao capítulo 1. Ele chegou jovem na Babilônia, mas se envelheceu na Babilônia. E quando chega no capítulo de número 5 e versículo 13 de Daniel, sabe qual é a pergunta que ele ouve? Daniel, és tu o mesmo? Dá para adorar ou ficou difícil? Perceba que essa pergunta só é feita no capítulo de número 5. Passou o capítulo 1.
recebeu posição, interpretou o sonho do rei, promoveu amigos, passou capítulo 4, capítulo de número 5, tinha provado da Babilônia, e a Babilônia não estava em crise não, irmãos, a Babilônia estava no auge, mas do capítulo 1 para o capítulo de número 5, há um tempo, e era como se a pergunta fosse: Daniel, o que o tempo fez com você? A proposta dessa manhã é tempo de voltar ao primeiro amor. E nesta manhã o Espírito de Deus me trouxe aqui para te perguntar: és tu o mesmo? O que o tempo fez com você? O que o tempo fez com a tua fé? O que o tempo fez com a tua vida com Deus? O que o tempo fez com a tua sensibilidade? Ou você azedou, oxidou e nem está percebendo mais, enferrujou, perdeu o brilho. Mas nesta manhã eu vim liberar: você não vai azedar. E se porventura você azedou, nesta manhã o oleiro, o dono da casa, aquele que não perde nenhum detalhe, aquele que conhece a tua essência, a tua formação, ele está dizendo: eu vou derramar óleo, eu vou derramar azeite, e a minha mão não vai trabalhar só por fora, a minha mão vai trabalhar por dentro. E o Espírito de Deus me trouxe aqui para te dizer: você não vai azedar, você não vai mudar de acordo com o cenário. Deus vai te dar estabilidade para permanecer de pé. Você não vai mudar de acordo com o cenário, não vai oxidar. Levante a tua mão, porque nesta manhã o céu está dizendo: eu vou te dar estabilidade. Estabilidade. Sacode esse irmão que está do teu lado e diz: recebe estabilidade. Recebe. Oh, sacode ele aí. Diga: você não vai mudar de acordo com o cenário. Há uma graça. Há uma graça. Há uma graça. Há uma graça de Deus descendo aqui nesta manhã. Ele está dizendo: eu vou purificar. Eu vou purificar. E eu vou dizer do jeitinho que Jeová está me liberando. Tem gente aqui que já oxidou há muito tempo, perdeu o brilho, perdeu a beleza, está uma terra seca, não sente mais nada. Mas nesta manhã o Espírito de Deus está dizendo: está descendo óleo. Está descendo óleo. Está descendo óleo. Recebe estabilidade aí. Recebe estabilidade aí. Quem recebe, você não vai mudar de acordo com o cenário. Você vai permanecer. Você vai permanecer. Ah, irmão, dá para adorar nesta manhã? Dá. Glória. 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 Está descendo uma graça nessa casa. Eu vou continuar a pregar, mas ela se chama renovo. Deus vai colocar cânticos espirituais na boca de gente aqui nesta manhã. Dorebai, Eusébia, Candarai, oxidou. Mas o oleiro está dizendo: nesta manhã eu vou te dar um trato. Seja radar.
adorar, porque glória não me atrapalha a pregar. Glória não me atrapalha a pregar. Nesta manhã o Espírito de Deus está abraçando gente. Tem vaso sendo reformado. Jeová está devolvendo o brilho. É manhã de descer. A olaria está aberta. Ele vai mergulhar teu vaso. Terceiro vaso, Timóteo. Uma casa não tem só vaso de ouro e nem de prata. Tem vaso de madeira ou vaso de pau. Quem está me ouvindo, diga amém. A madeira é um material produzido a partir do tecido formado pelas plantas lenhosas. Um material naturalmente resistente e relativamente leve. O vaso de madeira é um produto gerado de forma lenta. Só que uma das suas maiores características, uma das suas mais fortes características, é que ela absorve água facilmente. E as mulheres aqui sabem disso. Você vai lá, projeta. Comprei meu armário lindo. Fiz meu closet. Sonho de uma renca de mulher. Aí de repente tu viaja, tu sai e deixa a tua janela aberta. Não precisa vir muita água. Um pouco já é o suficiente. Aí tu chega e diz: fulana, meu closet lindo. Só que quando tu chega, ele já absorveu tanta água. Aí tu vai fazer aquela faxina. E sempre tem aquela de arrastar tudo pra lá e pra cá, né? Aí tu afasta. Só que quando tu vai mexer, tu percebe que o trem tá troncho. Tu diz: não tem. Não tem a mesma estabilidade, a mesma estrutura de quando eu comprei. Por quê? Porque aconteceu um fenômeno que, se eu tiver errado e aqui tiver algum marceneiro, você deixa pra lá, chamado higroscopia. Que é propriedades que certos materiais têm quando absorve água. Compromete. O vaso de madeira é o tipo de vaso que ele fica comprometido pelo que ele absorve. Por que não tem mais a mesma funcionalidade? Está comprometido pelo que absorveu. Por que não tem mais a mesma resistência? Porque está comprometido pelo que absorveu. E ele não se compromete, ele não fica comprometido pelo que sai. Ele fica comprometido por causa daquilo que entrou, por causa daquilo que absorveu. E a madeira, quando ela absorve água, ela fica pesada, fica inchado, deforma, começa logo fofando por cima. Sabe, a madeira vai fazendo aquelas ondas, tu sabe, porque absorveu água, comprometeu a função. Aí tu tem que sair correndo, tira o peso de cima, tira tudo de cima, porque não tem mais a mesma funcionalidade. Está comprometido pelo que absorveu, está deformado, perece. A Bíblia dá um exemplo de um bocado de vasos de madeira que foram espiar a terra. Irmãos, os homens que foram espiar a terra, eles eram príncipes, maiorais, líderes, alguém que compartilhava a liderança com Moisés. Eles estão indo, observa a terra, só que volta comprometido pelo que viu.
E eles voltam tão comprometidos que eles chegam dizendo: não tem como a gente possuir a terra, não tem como a gente entrar na terra, porque lá é terra de gigante, é terra que engole gente. Foi comprometido pelo que viu, comprometeu a funcionalidade. E geralmente esse tipo de coisa, esse tipo de comprometimento não acontece quando você está parado. Esse tipo de comprometimento acontece quando você está em pleno exercício. É quando você está nas suas funções, exercendo, fazendo. Mas aí vem alguma coisa, você absorve, aí compromete a tua funcionalidade. Daqui a pouco tu não é mais o mesmo. Se mexer, eu vou mexer aqui, não pode mexer. Eu vou tratar aqui, não pode mexer. Aí incha, perde a aparência, perde a essência, não se comporta mais da mesma forma, porque está comprometido pelo que absorveu. Mas deixa eu te dizer, Neemias, capítulo 1 se encerra com ele dizendo: então eu era copeiro do rei. Irmãos, Neemias sabe o que ele deixou. E eu acho interessante que é muito mais fácil brigar pela taça do que brigar por quem deixou a taça para ir limpar entulho, tirar lixo e restaurar muro. Neemias deixa tudo, e quando ele chega, a Bíblia diz: e o coração de Tobias e Sambalate ardeu-se em ira e em ciúme, porque alguém se levantou para promover o bem e a paz de Israel. Neemias começa a trabalhar. Perceba que tudo que está acontecendo é para comprometer a funcionalidade de Neemias. Neemias, Tobias e Sambalate está com raiva, porque tu está restaurando o muro, restaurando porta e removendo lixo. E daí? Eu não vou comprometer a minha funcionalidade por causa do ciúme de Tobias e Sambalate. Neemias, chegou uma carta aqui para você. Desce, responde: eu não vou comprometer a minha funcionalidade por causa de carta de Tobias e Sambalate. Eu estou numa grande obra, de modo que não posso parar. Neemias, eles estão dizendo que tem raposa, desce para matar. Eu não sou caçador, eu não larguei taça para ser caçador, para matar raposa. A vinha tem dono, pode deixar que o dono da vinha desce e trata com as raposas. Eu sou reconstrutor, eu vim levantar. O Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: não desça para matar raposa. É estratégia de Tobias e Sambalate para te pegar nas tuas próprias atitudes e comprometer a tua funcionalidade. Neemias, desce, procura, mata. Eu não sou caçador. Eu sei porque que eu larguei a taça. Eu sei porque que eu renunciei trono. Eu não vim aqui para matar raposa, eu vim aqui para levantar muro. Neemias, mas eles estão vindo agora, e agora é guerra. Eles vão pegar a gente despreparado. Neemias, quem disse? Ó, espada na mão, ferramenta na outra. Se vier, vai levar. Se vier, vai levar. Mas o que eu vim fazer, não para. Não para, não para. Tem alguma coisa a dizer, Neemias? Tenho. O Deus do céu, o Deus do céu, o Deus do céu nos fará prosperar, nos fará prosperar. Se eu fosse você, eu levantava a sua mão, porque nesta manhã Jeová está dizendo para pessoas aqui: ei, aquilo que veio para comprometer a tua funcionalidade,
Nesta manhã eu estou tratando. Dá para adorar ou ficou difícil? Eu sinto um temor do céu aqui nesta manhã. Da calabarahaman choremarassebianai. Eu vou repetir isso aqui porque eu estou amando, ouve a sébria. Ítila, eu não consigo mais servir com a mesma alegria. Eu fui comprometido pelo que eu ouvi. Eu fui comprometido pelo que eu vi. Surgiram coisas que me machucaram, eu absorvi. Eu já não sou mais o mesmo. Nesta manhã o Senhor está dizendo: eu toco na tua configuração agora. 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 É manhã de tratamento. Ele está dizendo: ei, você não é fonte de lixo. Você não é depósito de coisa velha. Você não é o resultado do que fizeram com você. A dor não é a tua bandeira. A frustração não é a tua bandeira. A decepção não é a tua bandeira. Paulo, oh Paulo, a gente está desanimado porque tu está preso. Aí Paulo diz: está pensando que eu tive tudo, que ministério é ter tudo, é orar, Deus me dá e tu me dá, Deus mata e ele mata. Não, eu não tive tudo, mas eu não me deixei comprometer por causa daquilo que E o que tu fez, Paulo? Parou, revidou, chamou pra briga? Não, o que foi que tu fez? Sabe o que foi que eu fiz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo, mas fulano disse que ia te ajudar e não te ajudou. Fulano disse que ia abrir a porta pra tu e não abriu. Fulano disse que era teu amigo e te traiu. Fulano disse que ia te ajudar e não te ajudou, mas te impediu de chegar. Mas eu chorei. Chorou, mas te matou. Nós já ouvimos aqui nessa manhã que deserto não mata crente. Lágrima não mata crente. Eu não vou ficar comprometido porque disse que ia me ajudar e não me ajudou. Eu aprendi que tem coisa que não chega porque Deus não permite. E sabe o que é que Jeová está dizendo? Se eu deixasse chegar, eles iam levar o crédito. Chegou porque eu dei, chegou porque eu fiz, chegou porque eu abri. E Jeová nesta manhã está dizendo aqui para alguém: o que eu vou fazer na tua vida é tão grande, é tão grande, é tão grande, que eu não vou dar espaço para ninguém levar o crédito. Vão ter que olhar e ver assinado Jeová, Jeová, Urabacan Somerecandarai, assinado Jeová. Quem deu? Jeová. Quem fez? Jeová. Quem abriu? Jeová. Quem levou? Jeová. Quem entrou? Jeová. Quem foi? Jeová. Sentou como? Jeová. Ficou de pé como? Jeová. Dá pra adorar? Dá pra adorar? Se dá, erga a mão, erga a voz, libera o glória. Eu não vou ficar comprometido não. O que é que você vai fazer, Paulo? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e ó, avançando. Vai travar a vida de outro, vai bloquear a vida de outro, a minha não. Sai pra lá com o teu embaraço, porque aquele que milita não se embaraça com os negócios dessa vida. Irmão, eu sei pra onde eu tô indo. Pra onde eu vou não vai com bagagem. Pra onde eu vou, se absorver, compromete, pesa, é
Tem gente que está do teu lado, está servindo, mas está pesado, está inchado, não aceita a mudança. Se mexer, eu vou mexer, e tu cara, eu vou trabalhar, e tu cara, boca. Tu é vaso de madeira que não aguenta tratamento. Tu é vaso de madeira que não pode sacudir pra lá e pra cá, que já torce o bico. Ah, o marceneiro Jeová, ele entende carpintaria. Ele chegou a... Vou te alinhar. Eu vou passar lixa. Adorar ou tu vai ficar questionando? Tu é vaso de ouro que não aguenta ver fogo que derrete. Delebaracandarai, ou tu é daqueles que a fornalha pode aquecer, que quanto mais aquece tu marcha. Levante as suas mãos. Jeová está dizendo: você não vai ficar comprometido. Levante a mão mais alto que você puder. É manhã de renovo, é manhã de restauração, é manhã que o Senhor está dizendo: ei, é manhã de voltar ao primeiro amor, é manhã de se prostrar diante do altar e dizer: Jesus, eu me comprometi mesmo, me feriu, me machucou, mas eu estou aqui. Pode limpar de tudo que absorvi, pode limpar, porque o Senhor vai devolver a minha funcionalidade. Recebe agora. Fica de pé. Eu não vou apontar. Eu não vou dizer: venha você, venha fulano. Nessa manhã eu quero chamar você, que sabe que de alguma forma você foi comprometido. Quem está me ouvindo, diga amém. Que de alguma forma você sabe que você foi comprometido. As coisas não estão mais fluindo do mesmo jeito. As tuas funcionalidades foram comprometidas.
E o Espírito Santo está dizendo: é manhã de voltar. É manhã de voltar. Eu quero você aqui na frente, que nós vamos orar por você. Não vou apontar, venha você. E se não vier ninguém, é com você e Deus. Mas nesta manhã, venha, nós vamos orar por você. O Senhor está dizendo: ei, é manhã que eu vou te tratar. Rebai, eu sebe da caia mandio. Aleluia. 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 Venha. Porque é manhã de voltar ao primeiro amor. Daquela é barasúbia candaramai. Aleluia. Vem. Vem, porque Jeová vai tratar a tua alma. Encontrar-me contigo. Tem mais gente que precisa vir. E eu quero a igreja que está aí de mão estendida. Feche teus olhos. É sala de tratamento. Rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Tá você e o oleiro aí agora. Começa a dizer pra ele onde comprometeu, o que absorveu. Reverás. Vem. Encosta pra cá, pode vir. Aleluia. Vem, porque Jeová tá descendo corda de socorro aqui nessa manhã. Me arrependo, Senhor. Me arrependo. Tem mais espaço aqui na frente, Senhor, ó. Qualquer coisa pode chamar mais pra cá. Me arrependo, Senhor. Você pode dizer isso pra ele. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Cadê quem pode me ajudar aqui? Eu quero orar por eles aqui, vem. ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Começa a conversar com ele aí agora. Espírito Santo de Deus, eu preguei a tua palavra. E eu sei que o Senhor está aqui nesta manhã. Espírito Santo de Deus, é manhã de socorro. É manhã de escape. É manhã que o Senhor veio para abraçar a alma de alguém que foi comprometido, travou no desenvolvimento. Ai, por causa de uma fragilidade, de uma queda, da calabara súbria. Mas aqui está o teu povo na frente, não diante de mim, mas diante do teu Espírito, que está dizendo: eu quero voltar. Eu quero voltar. Oh, Espírito de Deus, tu conhece esse vaso, porque tu és oleiro. Tu sabe como formar, como formaste. Tu conhece a matéria-prima, a estrutura. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu ouvir a Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro. Em nome de Jesus, amor, seja renovado agora, seja tocado pelo Espírito agora. Tudo aquilo que veio para comprometer a tua funcionalidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja tocado agora, seja tocado agora
Agora nesta manhã, deixa o Espírito de Deus te envolver. Bota pra fora. O Espírito de Deus está dizendo: libera. Libera do teu coração. Libera. Diga pra ele: mexeu, comprometeu. Libera. Libera. Adarabassubi a candarai. Uramanchobe de calabas. Recebe graça. Recebe graça. Recebe graça. Recebe graça. Recebe graça. Agora, renovo. Renovo. Graça. Poder. Seja que era lindo assim. Que era lindo assim. Deixa o Espírito te envolver. Bem baixinho, vocês voltam a cantar. Tem renovo do céu aqui nesta manhã. E já vai nessa manhã, ele está dizendo: ei, você vai voltar às suas funcionalidades. Tratado, curado, restaurado. Nesta manhã eu estou vendo o Senhor tratando aqui. Ele está dizendo: ei, toda raiz de amargura, toda resistência. Aqui tem gente que diz assim: Deus mexeu tanto comigo que eu não aguento nem ninguém tocar no nome. Eu não aguento nem olhar, nem passar por aquele lugar. O Senhor está dizendo: seja curado agora. Seja curado nas tuas emoções. Seja curado de todo bloqueio, toda cadeia de intimidação, tudo aquilo que veio te paralisar. Jeová está dizendo: eu estou despedaçando agora. 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 E se prepara, porque a glória da segunda casa vai ser maior. 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 Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória. Derrama a tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama, derrama, derrama. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Oh, glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Maravilha.